uma alegria nós podermos começar esse acampamento de oração, clamando por milagres, sendo presenteados por Deus com essa liturgia da palavra, dessa Eucaristia. Deus é sempre providente, Deus sempre nos dá a medida necessária para cada momento da nossa vida, principalmente nessa dinâmica que nós vivemos da evangelização e o dinamismo próprio da liturgia da igreja. Nós estamos no tempo do advento, e nesse tempo de advento, a igreja vai apresentando para nós o caminho de preparação para a vinda gloriosa do Senhor, e coloca diante dos nossos olhos Evangelho, primeira leitura, o profeta Isaías, que nesses dias tem iluminado a nossa reflexão e a liturgia da palavra na igreja. E hoje, esse texto do profeta Isaías, que na teologia bíblica existem 3 momentos: primeiro Isaías, segundo Isaías e o terceiro Isaías. Esse texto é do terceiro Isaías, e é bom a gente entender que o templo, nesse tempo, desse anúncio, dessa profecia de Isaías, o templo já havia sido reconstruído. O povo já estava experimentando a celebração do culto oferecido a Deus no templo. O povo já estava vivendo ali a sua fé, já tinha sido atraído para a fé judaica, que eles tinham por muito tempo sido afastados do centro da fé, que era o templo, por causa de terem ido para o exílio. Exílio esse motivado pela infidelidade desse povo, principalmente na quebra da aliança. E é tão importante nós entendermos essa dinâmica da aliança de Deus com esse povo. Naquela época não existia documento como nós temos hoje. Vamos supor que eu fosse comprar a casa do Tony Alisson. Tony, nós vamos fazer o seguinte: eu quero firmar um contrato com você, que eu vou comprar a sua casa. Eu não tenho dinheiro para pagar não, tá bom? Mas depois a gente dá um jeito, a gente vai lá no cartório, assina um documento, firma lá o contrato que nós fizemos, chama testemunhas, advogado e vamos fazer o contrato. Pronto, fizemos uma aliança. Hoje é dessa maneira, mas naquela época não se usava nada escrito. Naquela época não é como no nosso tempo. Hoje a gente não confia mais na palavra. Vai dizer, Otônio, ó, então você me passa a escritura da sua casa só na palavra. Depois a gente combina o resto. E aí eu dou um tombo no Tony, né? Não pago nunca, a casa já é minha, já passou a escritura para mim, pronto, e acabou. Ficou na palavra. Que prova você tem que eu disse que eu ia te pagar? Tem alguma coisa assinada? Naquele tempo não tinha nada assinado, tudo era na palavra. Portanto, a aliança era essa palavra, esse trato que era feito e cumprido por cada parte. Geralmente, quando se fala de uma aliança real, a aliança ela era aplicada dessa maneira. Às vezes o mais forte obrigava o mais fraco a obedecer àquela aliança, àquela lei, àquela situação que ali tinha sido determinada. Mas às vezes o mais fraco fazia aliança. Por exemplo, numa guerra, o mais fraco percebia que iria perder aquela batalha, ele mandava um mensageiro dizer: olha, vamos fazer uma aliança. O que vocês querem que nós ofereçamos a vocês para nós fazermos essa aliança de paz? Vocês podem ficar com um pedaço do nosso território. Uma proposta do mais fraco. Nem sempre a aliança naquele tempo ela era feita de uma obrigação do mais forte sobre o mais fraco, mas ela era livre nesse aspecto. Mas a aliança que Deus faz com a humanidade, com o povo de Israel, é a aliança daquele que é mais forte e diz para aquele que é mais fraco: olha, para que vocês sejam felizes, para que vocês sejam pessoas realizadas, é necessário que vocês façam isso. Vivam os 10 mandamentos. E o primeiro deles era
o mais evidenciado nessa aliança, ou seja, vocês não podem colocar um falso Deus no meu lugar, eu que sou Deus. Deus firmou essa aliança com esse povo. Vocês não podem ter ídolos, vocês não podem substituir o culto a mim por culto a qualquer outro falso Deus que prometa alguma coisa para vocês. Vocês precisam guardar o sábado. Então Deus foi fazendo essa aliança. E essa aliança ela era quebrada muitas vezes pelo mais fraco, que era o povo. E aí, nessa quebra de aliança, muitas vezes, pela opção errada que aquele povo havia feito, eles acabavam sofrendo as consequências da opção errada. E muitas vezes foram para o exílio. Muitas vezes ficaram privados da felicidade. Muitas vezes ficaram privados de oferecer o culto ao Deus verdadeiro no templo por causa da quebra da aliança, da desobediência à aliança que Deus havia feito com eles. Ontem, na liturgia da palavra, na primeira leitura, nós vimos, através do profeta Isaías, Deus fazer uma aliança eterna. E ele até recorda aquilo que ele havia prometido na aliança com Noé. Ele vai dizer, assim como eu disse para Noé, que nunca mais eu faria um dilúvio vir destruir a humanidade, a face da terra. Eu estou fazendo uma aliança convosco. Nunca mais a minha misericórdia se afastará do povo de Israel. Veja que coisa espetacular. Mas a visão do profeta já é uma visão do cumprimento das profecias. O cumprimento das profecias está numa pessoa, no Messias, o esperado de Israel. Eu quero perguntar para você que está aqui, para esse acampamento, onde está a sua esperança? Por onde tem andado a sua esperança? No que você tem colocado a sua esperança? Ou em quem você tem colocado a sua esperança? O povo de Israel sempre esperou o Messias. E a gente já está chegando no final da profecia de Isaías, que é esse profeta messiânico, que foi eleito por Deus para anunciar para Israel a vinda do Messias, o cumprimento dessa grande esperança que Israel vivia. E a gente vai perceber algo tão bonito da parte de Deus nesse texto do profeta Isaías. Se nós formos no livro do Deuteronômio, a revelação do livro do Deuteronômio, aquilo que foram as normas estabelecidas para o culto e para a vivência da santidade, era proibido se aproximar do templo o estrangeiro e o eunuco. Se você for ler a lei do Deuteronômio, você vai ver lá. Nem o estrangeiro, nem o eunuco poderiam entrar no templo para oferecer sacrifícios, orações, para o clamor, para a experiência com Deus. Eles eram excluídos. No texto de hoje, já o Senhor traz a revelação muito impressionante a Israel. Isto diz o Senhor, versículo 1 do capítulo 56. Cumpri o dever e praticai a justiça. Minha salvação está prestes a chegar, e minha justiça não tardará a manifestar-se. Uma palavrinha importante na liturgia de hoje, que os profetas nunca usam e que Isaías utiliza. Você pode procurar nos profetas se existe essa palavra. Poucas vezes ela aparece na profecia. E Isaías traz essa palavra: feliz do homem que assim proceder. Isaías traz a palavra da felicidade do homem que assim proceder retamente. E aí ele vai continuar: feliz do homem que assim proceder e que nisso perseverar, observando os sábados, sem o profanar, perseverando, ou melhor, preservando suas mãos de fazer o mal. Não digo estrangeiro que aderiu ao Senhor, por certo o Senhor me excluirá do seu povo. Por quê? O estrangeiro já sabia que ele era excluído. Ninguém precisava falar, já estava determinado na lei. E aí o profeta vai trazer: não diga o estrangeiro. Veja, por certo o Senhor
me excluirá do seu povo. Aos estrangeiros que aderem ao Senhor, prestando-lhe culto, honrando o nome do Senhor, servindo como servos seus, a todos os que observam o sábado e não o profanam, e aos que mantêm a aliança comigo, a esses conduzirei ao meu santo monte, e os alegrarei em minha casa de oração. Veja bem, o culto, a experiência com o Deus, com o divino, com o transcendente, se torna universal. O profeta Isaías traz um dado espetacular que vai se concretizar em Cristo. A salvação é para todos. Deus não exclui ninguém da salvação. Diga para esse irmão que está aí do seu lado, que veio para esse acampamento, a salvação é para você. Deus não exclui você da salvação. Você não está excluído da salvação. E deixa eu dizer, eu não sei da sua vida, eu não sei o que você anda fazendo, eu não sei qual foi o pecado que você cometeu, eu não sei se você ainda está no caminho de pecado, mas eu tenho uma boa notícia que o profeta Isaías vem trazer para você. A salvação é para você. Você tem direito dessa salvação, porque Deus assim quis. É o próprio Deus. A atitude de salvação brota do coração de um Deus que ama o seu povo. Saber que eu tenho direito da salvação me dá uma garantia: eu sou amado por Deus. Deus me ama. Deus não me exclui. Talvez você já tenha sido vítima de algum preconceito. Deus não tem preconceito de você. Deus não te exclui do projeto de salvação, mas há algo assim que precisa nos deixar de cabelo em pé e preocupados, que é a maneira que Jesus termina o evangelho de ontem. Você lembra como Jesus terminou o evangelho de ontem? É terrível o que ele fala. Veja. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Existe um projeto de salvação, um projeto de amor, de uma paixão incontrolável de Deus pela humanidade, mas a humanidade pode frustrar o projeto de salvação de Deus. Vamos trazer para o pessoal agora. Eu falei de humanidade, falando de algo muito amplo, a humanidade inteira. Mais de 7 bilhões de seres humanos na face da terra. Como diz agora os dados, que aumentou para 7 bilhões. É para a humanidade inteira, mas traga para o pessoal. Eu e você podemos frustrar o projeto de salvação de Deus. Isso é um barulho que precisa nos levar, e aí o tempo do advento é propício para isso, a um exame de consciência. Será que o meu comportamento, será que aquilo que eu estou vivendo, será que aquilo que eu tenho experimentado na minha vida não tem me levado a frustrar o projeto de salvação de Deus? Ou seja, Deus estava falando ontem, Jesus falando ontem no Evangelho, falando dos fariseus, que eles acabaram frustrando o projeto de salvação para a vida deles, porque eles não acolheram a pregação e o anúncio de João Batista, que era o precursor, aquele que apontou: Jesus é o Messias. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Frustraram o projeto de salvação. Mas hoje, a profecia de Isaías nos coloca mergulhados, imersos nessa experiência bonita de um Deus verdadeiro, único, santo, um Deus de amor que nos elegeu, que permite que eu e você experimentemos essa salvação. Diga comigo: Senhor, eu quero tomar posse desta salvação que o Senhor vem trazer para mim. Eu quero assumir que eu sou alvo. Eu quero assumir que eu sou escolhido para experimentar
essa salvação universal, mas que se torna pessoal na minha vida, na minha história, eu quero assumir, Senhor. Porque o profeta vem revelar o auge da sua profecia. Existe uma salvação, e ela não está reduzida a um gueto, a um único povo, mas ela é universal. E eu que sou brasileiro, talvez você não seja, quem não é, você fala eu que sou paraguaio, eu que sou americano, eu que sou inglês, mas diga eu que sou brasileiro. Eu que sou do estado do Rio de Janeiro. De onde que você é? Não consegui entender. Legal, de lá mesmo, do seu lugar. Você foi escolhido. Qual é a sua cidade? Eu que sou de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Do centro da cidade. Lá naquela rua que eu não vou dar o número nem o endereço. Eu fui escolhido para a salvação. Eu sou alvo dessa salvação. Cuidado que a mira de Deus está em você. Eu estou vendo aqui agora aquela mira de Deus querendo te atingir. Você é alvo, Deus está marcando, Deus te marcou para essa salvação. E eu preciso dizer para você, qualquer que seja a raça, posição social, profissão ou situação financeira, você é alvo da bênção de Deus, você é alvo da salvação de Deus, você foi escolhido, eleito, marcado. Mas cuidado, cuidado porque você pode frustrar o projeto de salvação de Deus. Cuidado, toma muito cuidado. Nós somos esses alvos da graça de Deus. Deus nos marca, Ele quer nos atingir, Ele está nos mirando nessa hora. Ele te viu, Ele sabe o esforço que você fez para chegar na Canção Nova, para esse acampamento. Ele sabe a batalha espiritual que você enfrentou, tudo aquilo que foi para trás para fazer você desistir. Deus está vendo isso tudo. E eu volto a dizer, eu estou vendo aquela marquinha do laser na tua testa. Foi você que Ele escolheu. Está lá a mira. Porque a salvação é universal. É para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Ninguém pode se excluir dessa salvação. E aí, chega-se ao ápice da revelação. Por quê? De quem Isaías está falando? Que salvação universal é essa? Que se encarna, que recebe um nome, que caminha nessa terra, operando, transformando, curando, chamando, elegendo, fortalecendo, ensinando. O Messias, o esperado de Israel, que o anjo disse a Maria, e você lhe dará o nome de Jesus. Ele é essa salvação universal. É nele que nós encontramos a salvação. É nele que nós encontramos segurança. Meu irmão, minha irmã, o homem e a mulher que se abrem a essa salvação, precisa se abrir. Precisam se abrir, o homem e a mulher, à observância daquilo que essa salvação exige que nós vivamos. Não é simplesmente nós fazermos igual alguns por aí. Quem aceita Jesus, levanta a mão. Eu aceitei Jesus. Vem para frente que agora nós vamos fazer uma oração. Vem todo mundo para frente, que agora vamos fazer uma oração. Não estou falando para você vir, não. Não vem, não, que eu vou jogar o sapato, hein? Vem para frente, que agora nós vamos fazer uma oração, porque você está salvo. Aleluia! Amém? Então salvo aí? Então todo mundo salvo. Não é isso que é salvação. A salvação já aconteceu há muito tempo lá na cruz.
Porém, eu já levantei a mão, eu fiz uma oração, eu entreguei a minha vida para Jesus, pronto, já estou salvo. A salvação é um processo gradativo na nossa vida. Ela é um processo, é uma resposta que eu vou dando a Deus. Por isso que eu estou dizendo, cuidado, porque ontem Jesus avisou que os fariseus e os doutores da lei frustraram o projeto de salvação de Deus. Frustraram o projeto de amor de Deus. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado. Será que ela é melhor do que um fariseu e um escriba, um doutor da lei? Não. Toca nela aí, ela é um anjo? É o anjo Gabriel que veio anunciar? Não é? É Miguel que está do seu lado? Rafael? Oi, Rafael, tudo bem? Beleza? Não, ela é gente. É de carne e osso? Toca aí, é carne e osso? É. Se os fariseus negaram o projeto, eu e você também podemos negar. Porque nós somos de carne e osso. Por isso nós temos que aceitar o chamado que Deus faz a nós através do profeta, dizendo dessa aliança, dessa fidelidade que nós precisamos viver, dessa perseverança, desse cumprimento daquilo que Deus coloca diante de nós como caminho de salvação. E deixa eu dizer uma coisa para você, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, quando Jesus está ensinando os seus discípulos, ali naquela montanha, ele usou uma técnica para que eles o escutassem, para onde o vento estava indo. Ele não tinha um microfone igual eu estou tendo, com caixas amplificadas, não tinha nada disso. Mas ali ele ensinou aquela multidão e ele disse: entrai pela porta estreita, porque o caminho da perdição, a porta da perdição e o caminho da perdição é um caminho largo, mas o caminho que leva à salvação é um caminho estreito. A porta é estreita. Isso é o chamado que Deus nos faz hoje para assumirmos essa salvação. Assumindo essa salvação, assumirmos o Salvador. E aí nós vemos aquilo que o profeta Isaías vai trazer. E aos que mantêm aliança comigo, esses conduzirei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Aceitarei com agrado em meu altar seus holocaustos e vítimas, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, se você a trouxe, no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, Mateus, capítulo 21, versículo 12. Mateus 21, 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos que trocavam moedas e as bancas dos vendedores de pombas, e disse-lhes: está escrito, minha casa será chamada casa. De onde Jesus tirou isso? Do profeta Isaías, da leitura que nós escutamos. Vós, porém, fizeste dela um antro de ladrões. Versículo 14. Os cegos e os aleijados aproximaram-se de Jesus no templo, e ele os curou. Os sumos sacerdotes e os escribas ficaram indignados ao ver as maravilhas que ele fazia. E as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, interpelaram-no: estás ouvindo o que dizem? Sim, estou. Respondeu Jesus: nunca lestes nas Escrituras, da boca dos pequeninos e das criancinhas
preparaste um louvor? Então os deixou, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. As criancinhas estavam reconhecendo aquilo que o profeta Isaías anunciou. O Salvador, o Messias, estava ali no templo. O Messias estava ali e os sinais messiânicos estavam acontecendo dentro do templo. No meio daquele povo que esperou muitos anos para verem o cumprimento. E quem estava reconhecendo? Os doutores da lei? Os sumos sacerdotes? Os escribas? A palavra diz que as criancinhas gritavam: Hosana ao filho de Davi. Veja bem. E aí ele fala: Deus revelou que era pela boca dos pequeninos que surgiria o perfeito louvor. Você tem reconhecido esse Messias como o único Senhor e Salvador da sua vida? Você tem dado oportunidade para que Ele entre e para que Ele jogue fora tudo aquilo que em você que hoje é templo do Espírito Santo. São Paulo vai nos fazer essa revelação, não é verdade? Eu estou enganado? Esqueceste que vós sois templos do Espírito Santo? Não é isso que o apóstolo Paulo vai dizer? Lá na carta aos Coríntios, quando ele está falando dos pecados da carne, do adultério, das coisas que aquele povo estava vivendo, do envolvimento com as prostitutas, ele vai exortar: vocês esqueceram que vocês são templo do Espírito Santo? O que na nossa vida hoje, nossa vida, nosso coração, nós que precisamos ser esse lugar de oração, nós que precisamos ser essas pessoas que foram marcadas, seladas por essa salvação e experimentando essa salvação, estão dando louvor devido ao Senhor. O que nós precisamos pedir ao Senhor que Ele faça dentro desse templo do nosso coração? O que Ele precisa jogar fora? Fazer esse chicote e expulsar da nossa vida, da nossa prática diária, da nossa experiência com o Senhor, para que realmente nós sejamos um templo digno e uma morada santa para esse Deus. Nós precisamos experimentar essa força de salvação de Deus que transforma a nossa vida. Nós estamos num acampamento de cura e de libertação, mas nós não podemos achar que nós viemos aqui simplesmente para experimentar os milagres de Deus somente e não ter a nossa vida transformada, e não ter a nossa prática moral transformada e filtrada no coração de Deus. A nossa vivência na nossa casa, na sociedade. Se realmente eu experimentei esse Salvador, eu preciso ser testemunha desse Salvador onde eu estiver. As pessoas precisam olhar para mim e dizer: olha, de verdade, ele, ela está vivendo uma vida de alguém que realmente foi salvo, mas que simplesmente numa hora de emoção, numa hora onde a emoção foi tocada, mexida, levantou a mão e disse que aceitava Jesus, fez uma oração de entrega, pronto, está encerrado. O que, na minha observância, na minha experiência com esse Salvador, na minha experiência de fé, na minha experiência de igreja, na minha experiência de casa, de família, de pessoa, membro de uma família, membro de uma comunidade, de um grupo, membro da igreja católica, o que na minha vida ainda está em desacordo, ainda está sem aliança com Deus, e que eu preciso aliançar, e que eu preciso firmar nesse acampamento. Eu posso dizer para você, eu não tenho dúvida que cegos voltarão a enxergar nesse acampamento. Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que o câncer vai ser curado. Não tenho dúvida que o paralítico vai voltar a andar. Não tenho dúvida. Porque nós estamos com quem? E onde Jesus está, meu amigo? Tudo acontece. Mas eu tenho uma certeza. O maior milagre que Deus quer realizar na sua vida, nesse acampamento, é a conversão do seu coração.
É uma mudança radical de vida. Porque não adianta o paralítico levantar de uma cadeira de roda e continuar paralisado no pecado. O cego voltar a enxergar e ficar cego para as coisas de Deus, e enxergar só as coisas do mundo. O surdo voltar a ouvir e continuar na surdez espiritual, sem ouvir a voz de Deus, sem obedecer à voz de Deus. Do que adianta o câncer ser curado, se o câncer do pecado continua no meu coração, me destruindo, me amarrando, me aprisionando, me levando a um caminho de inferno? Do que adianta? Se não houver mudança no nosso coração, vamos fechar a porta. Não adianta milagre nenhum na nossa vida. Me desculpa a sinceridade, porque milagre não leva ninguém para o céu, mas conversão leva, mudança de vida leva, conversão. Eu estou contradizendo o nosso acampamento? De forma alguma, só estou colocando ele no lugar certo. Porque milagre, dizem que tem um homem que usa chapéu e que está aí na televisão o tempo todo, diz que ele faz. Mas mudança de vida, só Jesus pode fazer e realizar na sua vida, no seu coração. Milagre você vai achar lá fora, por um monte de lugar. Mas mudança de vida, vida radical, vida de santidade, vida de quem quer ir para o céu, é só na entrega do seu coração, nas mãos desse Deus Salvador, que quer mudar a sua vida, a sua história, te dar a salvação de verdade. O resto vai ser consequência da minha entrega, da minha kenosis, do meu acreditar, do meu abandonar-me nas mãos do Senhor. O resto vai ser consequência. Eu sempre rezo pelos milagres e vejo os milagres acontecendo. Quantas coisas, quantos testemunhos, coisas extraordinárias eu tenho visto e sido testemunha. Cada quarta-feira é um balde, é um derramar de milagres. É tanto testemunho que eu não consigo ler os testemunhos. Às vezes as pessoas ficam até tristes. Eu deixei o testemunho com o padre, ele não leu ainda. Não é que eu nem escolho, eu pego lá e vou olhar, e é esse que eu vou ler na missa. Mas como eu fico feliz. Como semana passada eu estou fazendo uma campanha de oração em Lorena. E depois da missa veio um jovem e falou: padre, o senhor me atende em confissão? Atendo, meu filho. Quando eu escutei aquela confissão, eu disse para ele: acabou a campanha. Eu não preciso mais. O motivo dessa campanha foi você. Porque ele estava numa vida de pecado, de uma maneira tão assustadora. Eu não vou relatar e nem posso e nem quero, mas era uma situação tão terrível, tão terrível. E ele ali, quando eu cheguei aqui, no primeiro dia da campanha, Deus me tocou. No segundo dia, padre, eu me derramei em lágrimas aos pés do Senhor. No terceiro dia, eu tive coragem de romper com aquilo que eu estava vinculado no pecado. E hoje eu vim me confessar, porque eu preciso de Jesus sacramentado na minha vida. Como eu atendi ontem. Cheguei em casa 1h30 da manhã, feliz da vida, porque eu atendi um jovem que tinha 7 anos que não se confessava. E Deus tocou na vida dele, no coração dele. Esse é o maior milagre. Milagre como esse não existe, porque é o milagre da conversão. É o milagre que me leva para o céu. Por isso, no acampamento de cura e libertação, onde eu estou dizendo que paralíticos vão andar, cegos vão voltar a enxergar, dê o passo sincero de conversão, porque você vai ser o maior beneficiado. É em você que ele vai tocar. Mas ele precisa limpar o templo. Ele precisa jogar aquilo que não serve fora. Como ele fez aqui, nesse evangelho que eu acabei de ler com vocês. Ele precisa purificar, ele precisa transformar a nossa vida.
Senão nós vamos estar pregando aqui uma teologia de prosperidade, e na igreja existe a teologia da cruz e não a teologia da prosperidade, na igreja católica apostólica romana. Senão nós vamos estar pregando só milagre, milagre, prosperidade, bênção, aleluia, glória a Deus. Mas aquilo que nós temos que viver e experimentar, vai ver aí, eu não gosto nem muito de falar não, mas vai ver aí quem são os maiores inadimplentes no comércio, que você vai ver quem são. Vai fazer uma pesquisa. Quem são os maiores inadimplentes que compram e não pagam, que dão tombo, que dão calote? Nós precisamos experimentar o milagre da conversão. Coloca a mão no seu coração e diga: eu quero. Realiza esse milagre em mim, Jesus. Eu preciso experimentar hoje na minha vida o milagre da conversão. Eu tenho necessidade, Jesus. Eu preciso, Jesus, desse milagre acontecendo em mim, na minha vida, na minha história. Eu preciso, Jesus. Eu preciso experimentar isso. Porque o resto vai ser só consequência da minha experiência contigo. Diga para o seu irmão: o resto vai ser só consequência da abertura do seu coração para Deus, para o céu, da sua opção por adentrar o caminho estreito, com o objetivo de passar pela porta estreita. Diga para esse irmão: eu estou vendo a mira do alvo, no alvo que é você. Jesus está mirando você, e é você que Ele quer. Dá uma sacudida nesse irmão e diga: é você que Ele quer, é a sua vida que Ele quer, é o seu coração que Ele quer, é a sua decisão que Ele quer. É você. Agora sim, a gente pode entrar no Evangelho. O que o Evangelho vem trazer? O testemunho de que Ele é o Messias. E qual é o primeiro testemunho? É um testemunho humano, de um homem. Quem é o homem que o Evangelho diz? João Batista. Ele fala: eu nem precisava de um testemunho de um homem, mas por causa da vossa salvação, então João deu testemunho de mim. Foi o que ele disse no Evangelho. Mas qual é o segundo testemunho? Eita, povo de cabeça fraca. Já cura a mente, Jesus. Para que guarde a sua palavra. Eu já vivi isso, gente. É uma grande batalha. O catecismo da igreja até fala disso na oração. Quando vai falar da oração, a distração. É uma grande batalha que a gente enfrenta, né? Não sei se você enfrenta. Quando eu era seminarista, eu falava assim para Deus: Senhor, eu não consigo lembrar o que foi falado no Evangelho depois que foi proclamado. Como é que eu vou ser padre? Meu Deus, como é que eu vou guardar? Hoje eu lembro até o Evangelho da segunda-feira retrasada. Deus fez uma obra, um milagre. Claro, Ele me queria padre da palavra. Mas é uma grande tentação, uma distração, vai dizer o catecismo da igreja, na vida do cristão. Quando você estiver distraindo, opa, eu preciso ouvir a palavra. Qual é o segundo testemunho? As obras que o Pai me permitiu realizar. As obras do Pai em mim. E que obras são essas? Eu tenho certeza que são as obras que você veio buscar aqui nesse acampamento. Quais foram as obras que Jesus realizou? Qual é o segundo testemunho? Fazer um teste agora aqui, hein?
Qual foi o evangelho de quarta-feira? João mandou 2 discípulos perguntarem para Jesus se ele era realmente o Messias. Foi isso? Estão lembrados? Olha, melhorou, Camelita. Já estão com a memória melhor. Jesus mandou 2, ou melhor, João Batista mandou 2 dos seus discípulos até Jesus para perguntarem se ele era o Messias. A palavra diz que imediatamente Jesus começou a realizar as suas obras. Coxos foram curados e começaram a andar. Cegos voltaram a... Leprosos foram... E aí ele terminou a obra e falou assim: vá contar para João Batista o que vocês viram. Os cegos voltam a enxergar. Os surdos voltam a escutar. Os coxos são curados. Os mortos ressuscitam. E a boa nova é anunciada aos pobres. Foi esse o sinal de que ele era o Messias e que ele mandou para João. Quais são as obras do Pai em Jesus? Os milagres, as curas, que eu disse que acontecerão aqui neste fim de semana, na sua vida. Em você, porque eu acredito piamente na palavra de Deus, e eu gosto de uma palavra da carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, que vai dizer o seguinte: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele é o mesmo, tem possibilidade de não acontecer os milagres aqui? Não, é lógica, é lógica. O que dá testemunho de mim? As obras do Pai que eu realizei. Vamos ver algumas? Pega aí a sua Bíblia. Vamos ver algumas obras. Vamos lá no Evangelho de Marcos, que Marcos, ele escreveu o texto. Sabe que Marcos era o secretário de Pedro, você sabe disso? Hã? Marcos escreveu tudo que São Pedro contou para ele. Tudo que Pedro viu Jesus fazer, Marcos só foi anotando, e chegou até nós o testemunho que Marcos vem dar. E se você for pegar o Evangelho de Marcos, Pedro contou, sabe o que para Marcos? A maioria das coisas que Pedro contou para Marcos foram os milagres que Jesus fez. Esse Evangelho só tem 16 capítulos, é facinho de ler. Você já leu ele todo? Faz um exercício de ler, que você vai ver. Marcos vai relatar os milagres. Do início ao fim, ele vai relatar os milagres que Jesus fez. Então, Marcos 1. Pega aí. Vamos ver no versículo 40. Um leproso aproximou-se de Jesus de joelhos e suplicava-lhe: se queres, tens o poder de me purificar. Jesus encheu-se de compaixão e, estendendo a mão sobre ele, o tocou, dizendo: eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Jesus, com severidade, despediu-o e recomendou-lhe: não contes a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhe servirá de testemunho. Veja, estou mostrando para você uma obra do Pai em Jesus. Jesus não trabalhava sozinho. Jesus trabalhava com o Pai e com o Espírito, porque eles são um. Capítulo 2, versículo 1. Vamos ver uma outra obra que vai acontecer aqui também. Você crê? Quantos aqui creem? Levanta a mão e diga: eu creio. Oh, glória a Deus, eu já estou vendo, hein? O Senhor fazendo pela sua fé. Alguns dias depois, Jesus passou novamente por Cafarnaum e espalhou-se a notícia de que ele estava em casa. Ajuntou-se tanta gente que já não havia mais lugar, nem mesmo a porta.
e Jesus dirigia-lhes as palavras. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não conseguiam apresentá-lo a ele, por causa da multidão, abriram o teto, bem em cima do lugar onde ele estava, e pelo buraco desceram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados são perdoados. Estavam ali sentados alguns escribas, que no seu coração pensavam: como pode ele falar deste modo? Está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecados. Pelo seu espírito, Jesus logo percebeu que eles assim pensavam e disse-lhes: por que pensais essas coisas no vosso coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados são perdoados, ou levanta-te, pega a tua maca e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem na terra tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O paralítico se levantou e, à vista de todos, saiu carregando a maca. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Diga para o seu irmão: eu creio que você também vai dizer, nesse fim de semana, aqui na Canção Nova: nunca vimos coisa igual. Porque Jesus está aqui no meio de nós. Jesus vai trabalhar em nós. Essa é a obra do Pai, que Ele veio realizar. Diga sem medo para o seu irmão: e quer realizar na sua vida, quer fazer em você. Você acredita? Vai um pouquinho aí no capítulo 3 para a gente terminar a leitura aqui desses textos, versículo 1. Outra vez Jesus entrou na sinagoga, e lá estava um homem com a mão seca. Eles observavam se o curaria num dia de sábado, a fim de acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: levanta-te, vem para o meio. E perguntou-lhes: em dia de sábado, o que é permitido? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Eles ficaram calados, passando sobre eles um olhar irado e entristecido pela dureza de seus corações. Disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu a mão, que ficou curada. Saindo daí imediatamente, os fariseus e os herodianos tomaram uma decisão de eliminar Jesus. Veja, o evangelho hoje, Jesus vai dizer o segundo testemunho, dizendo para eles que foi dado sobre mim são as obras que o Pai me permitiu realizar. A doutrina da Igreja Católica, no Catecismo, vai dizer o seguinte: os sinais operados por Jesus testemunham que o Pai o enviou. Convidam a crer nele. Aos que a ele se dirigem com fé, concede o que pedem. Veja o que a igreja traz para nós como doutrina. Os que a ele se dirigem com fé, concede o que pedem. Você vai ficar nesse acampamento, não vai? Você veio para ficar? Quem veio para ficar aqui, levanta a mão. Eu queria convidar você, a partir dessa noite, depois, já aqui nessa missa, mas depois quando você for para o seu quarto dormir, amanhã de manhã, eu quero convidar você a pedir fé para Deus. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. A igreja está dizendo: convidam a crer nele. Aos que a ele se dirigem com fé, concede o que pedem. O que você veio pedir para Jesus? E continua a igreja: assim os milagres fortificam a fé naquele que realiza as obras de seu Pai. Testemunham que ele é o Filho de Deus.
eles podem também ser ocasião de escândalo. Não se destinam a satisfazer a curiosidade e os desejos mágicos. Apesar de seus milagres tão evidentes, Jesus é sujeitado por alguns. Acusam-no até de agir por intermédio dos demônios. Ao libertar certas pessoas dos males terrenos, da fome, da injustiça, da doença e da morte, Jesus operou sinais messiânicos. Não veio, no entanto, para abolir todos os males da terra, mas para libertar os homens. Está lembrado do que o padre disse no início, na primeira parte da pregação? Ele veio para libertar os homens da mais grave das escravidões, do pecado. Vai dizer a doutrina da igreja, que os entrava em sua vocação de filhos de Deus e causa todas as suas escravidões humanas. Continua a doutrina da igreja, do catecismo. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz da nossa razão natural. Cremos por causa da autoridade de Deus, que revela e que não pode nem enganar-se, nem enganar-nos. Todavia, para que o obséquio de nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito fossem acompanhados das provas exteriores da sua revelação. Por isso, os milagres de Cristo, dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da igreja, sua fecundidade e estabilidade, constituem sinais certíssimos da revelação, adaptados à inteligência de todos, motivos de credibilidade, que mostram que o assentimento da fé não é de modo algum um movimento cego do Espírito. Que igreja! Eu queria que você aplaudisse a Igreja Católica. Pode aplaudir para valer a nossa igreja. A nossa doutrina está fundamentada. Os milagres, a ação das profecias, a santidade da igreja, a fecundidade da igreja, tudo aquilo que Jesus realizou e realiza no nosso tempo, é o instrumento que Deus usa para que nós experimentemos com a nossa razão a fé que vai acontecendo dessa maneira, a partir da ação de Deus, da autoridade de Deus agindo na humanidade. E Ele quer agir em mim e em você nesse acampamento. Ele quer tocar na nossa vida, agindo primeiramente para nos libertar da paralisia do pecado, mas também para nos fazer experimentar com todas as possibilidades, os milagres que Ele tem reservado para esse fim de semana. Eu pergunto para você, você quer experimentar? Você quer de verdade? Porque esses milagres continuam acontecendo hoje. Você sabia? Tem muitas pessoas que têm me pedido para eu escrever um livro só de testemunhos. Mas aqui no meu livro Clamando por Milagres tem alguns. Vou te mostrar que Deus continua agindo. Como Ele agiu lá, Ele continua agindo hoje. Tem um testemunho muito bonito aqui que diz assim: no primeiro semestre de 2009, eu fui pregar um encontro no interior do estado de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto. Foi um dia de ação de graças pelo aniversário da Missão Canção Nova naquela cidade, como também aniversário da nossa rádio. Depois da primeira palestra, aproximou-se um senhor e disse-me que queria dar o testemunho de um grande milagre que Jesus tinha realizado na vida dele. Escutei o testemunho que era da cura da coluna. Louvei a Deus junto com aquele homem e a sua família, que me entregou um envelope com o testemunho na íntegra e com os exames e os detalhes. Disse-lhe então que estaria lendo em casa aquela grande vitória do Senhor na vida dele.
Passados uns dias, verificando os inúmeros testemunhos que eu tinha no meu quarto, deparei-me com um daquele senhor, que me impressionou muitíssimo. Ele afirma que tinha uma dor crônica na coluna e que nenhum médico encontrava solução para o problema. A dor era realmente muito forte e já vinha importunando há anos, impossibilitando até mesmo de trabalhar e de ter uma vida tranquila. Até que por uma série de exames detalhados, foi diagnosticado o problema, que se tratava de uma desidratação das vértebras da coluna. Ou seja, elas estavam como que secando e esfarelando. Daí a dor tão intensa que nem remédio dava jeito. O médico explicou a esse nosso irmão que a única solução seria uma cirurgia para colocar pinos na coluna. Ele aceitou, alegando que faria de tudo para ter alívio daquela dor, que muitas vezes o impedia até mesmo de andar. Com muita fé, ele foi colocando a intenção nas missas do Clube da Evangelização, que acontecem às quartas-feiras à noite na TV Canção Nova. Em uma dessas quartas, ajoelhado diante da TV em sua casa, ele e a esposa juntos pediram um milagre. Clamaram com toda a força da alma pelo milagre e foram ousados no pedir. Durante a missa, olharam o altar e visualizaram-no como uma mesa cirúrgica, perfeita, na qual ele poderia ser operado por Jesus. E pediram que ele se antecipasse aos médicos, realizando a cirurgia no altar da Santa Missa. Esse senhor testemunhou que foi sentindo a manifestação de Deus na sua vida durante a Santa Missa. E que na hora da adoração, colocou-se de joelhos de novo, mesmo com muita dor, mas sempre fazia isso nas quartas-feiras, dobrando seus joelhos diante do único que é digno da nossa adoração e do nosso louvor. Tornou a pedir que o Senhor Jesus realizasse a cirurgia nele, sendo mais ousado dessa vez, clamando para que Jesus deixasse as cicatrizes da cirurgia, para que os médicos vissem a ação de Deus. O homem então disse que imediatamente eu proclamei a palavra de ciência, dizendo que Jesus estava operando a coluna de um homem em casa, que ele estava com a cirurgia marcada, mas o médico dos médicos o estava operando. Ele e sua esposa deram glória a Deus, assumiram o milagre e só ficaram esperando a confirmação. De fato, nos dias subsequentes, ele continuou ainda sentindo muitas dores e fez todos os exames pedidos pelo médico. Saindo os resultados, levou-os ao consultório. Ao analisá-los, o médico atestou não saber o que acontecera, mas o fato era que não precisaria mais de cirurgia. Afirmou que a dor que ainda sentia era por causa de uma pequena infecção numa das vértebras e o encaminhou para outro médico. Ao consultar com esse segundo médico, ele pediu para ver as costas dele e, ao examiná-lo, perguntou quem o havia operado, porque ele tinha 3 cicatrizes nas costas. Sorrindo, com louvor nos lábios e no coração, na simplicidade, aquele homem disse ao médico: foi Jesus que me operou. Quando me deparei com um milagre tão concreto, não me contive em lágrimas e brados de louvor, por servir a um Deus tão grande, que é capaz de fazer com que o vento cesse e as ondas se calem. A natureza obedece a Deus, a Jesus. Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. E aquele homem me disse: as 3 cicatrizes que ficaram na minha coluna, Deus as deixou, porque quem me operou foi a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você acredita que Ele pode? Você acredita que Ele pode? Nós não lemos o texto da mão seca? Eu não li ali? Ali no livro também tem um testemunho de um homem que tinha a mão seca. Estava assistindo a missa em casa. E na hora, eu proclamei: tem um homem com uma dor no braço, seu braço está sem movimento, levante o seu braço. Ele não podia mais trabalhar porque a mão estava seca, o braço seco. E ele tentou levantar e ele sentiu uma dor muito forte. Nessa hora que ele sentiu a dor forte, Jesus falou: está doendo. E eu gritei: está doendo, levanta a sua mão porque Jesus está te curando.
Imediatamente o milagre aconteceu. E ele voltou a trabalhar e hoje ele vive uma vida normal, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo amanhã. Feche um pouquinho os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Deixa tudo aquilo que o Senhor nos falou cair no seu coração. Que nesse silêncio litúrgico, o Espírito Santo possa nos levar a uma experiência maravilhosa de fé. Uma fé que é capaz de experimentar os milagres, os sinais. Experimentar em nós mesmos o testemunho das obras do Pai no Messias, em Jesus. Faz aí um silêncio profundo, feche os seus olhos, não tenha medo de Jesus, Ele está nos visitando. Ele já está nos curando. Uma pessoa que tinha um grave problema na sua garganta, que tinha atingido as suas cordas vocais, o Senhor está colocando a mão em você, porque a palavra foi pregada, e era assim na pregação apostólica. Os apóstolos pregavam, e imediatamente os milagres aconteciam, e os milagres estão acontecendo no meio de nós. Eu não preciso narrá-los, eu tenho fé suficiente para crer que eles estão acontecendo, porque a minha igreja me dá essa garantia. A palavra sempre foi pregada, seguida de milagres, sinais e prodígios. Que a força da palavra de Deus penetre na sua vida e te leve à experiência do milagre. Eu quero convidar você agora a agradecer a Jesus por essa palavra, por aquilo que Ele falou com você, e a já agradecer pela obra que está acontecendo no seu físico agora. Jesus que está curando você. Agradeça a Ele. Eu creio, Jesus, eu creio. Aumenta a minha fé. Eu acredito. Muito obrigado, Senhor. A Ti, Senhor, o louvor, a honra, a glória, a adoração. A Ti, Senhor, o meu reconhecimento. Muito obrigado. Eu sinto, o Senhor está aqui e o Senhor está me tocando. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está aqui, eu queria que você o aplaudisse. Obrigado, Jesus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!